Da Malaquias. Hoje veremos todo o capítulo 4, não um capítulo longo, e assim estaremos encerrando a série de mensagens que nós já estamos aqui, né, um tempinho refletindo. Capítulo 4 do livro do profeta Malaquias, e assim nós terminamos o livro, né? Quem não faltou nenhum domingo, posso dizer que leu o livro todo. Esse livro é curto, né? Você lê em casa, acredito que em meia hora, 4 capítulos apenas. Se você for ver uma leitura boa, lê ele rapidinho. Malaquias capítulo 4 diz assim: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e vire a terra com povos. Amém. Senhor, nós te agradecemos por encerrarmos, ó Pai, este livro, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui meditando num livro, ó Pai, que tem mais de 2.400 anos, mas que, Senhor, fala ao teu povo em todas as épocas. Ele é atual, Deus, para os teus eleitos. Que o Senhor continue, ó Deus, a abençoar os ouvintes, os teus eleitos, aqueles a quem aprova o Senhor separar para a salvação. E estão aqui reunidos nesta noite. E a conclusão desse livro tenha, ó Deus, efeito na vida desta igreja. Que esta igreja possa, de fato, acordar cada dia para a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, nós chegamos ao final. Cabe aqui uma retrospectiva de todo o livro, né? Para nós nos situarmos e termos aqui sentido ao capítulo. O capítulo 4 ter o sentido, né? Que estarei dando aqui nesta noite. Então, Malaquias é um profeta que vem falando contra a frieza do povo de Israel. E nós vimos que isso pode acontecer conosco hoje. Como é que pode alguém que serve a Deus chegar a ficar cheio de Deus? Cheio de, né, abusado de Deus. Cansado de Deus. Cheio aqui não no sentido positivo, né? Mas cansado de Deus. Que era o que estava acontecendo aqui. E isso fazia com que eles fizessem as coisas de todo jeito. E aí eu apliquei que quando você começa a fazer as coisas de todo jeito na igreja, você está com algum problema com Deus. De ingratidão, de crença, de pecado. Aqui nos dias de Jeremias estava acontecendo isso. Eles não estavam servindo com prazer, não estavam servindo a Deus com amor. Os sacerdotes estavam trazendo para Deus, oferecendo a Deus um sacrifício de todo jeito, trazendo cabras, cegas, bois aleijados. E isso é uma afronta para Deus, é um respeito para uma pessoa de Deus. Deus chega até a dizer que se for levar para um príncipe, para uma autoridade, uma oferenda, eles levariam a melhor oferenda, o melhor presente. E para Deus estavam levando animais defeituosos, aleijados, para serem sacrificados. E aí eu meditei, nós meditamos aqui que isso pode estar acontecendo aqui. Quando nós cultuamos a Deus de má vontade, não temos Deus como a nossa prioridade. Priorizamos outras coisas. E Deus, ele nos coloca à prova. Talvez não tenha nem sentido. Talvez você pense assim: ora, esse negócio de estar todo domingo na igreja, até foi com isso. Tem gente que começa a pensar assim, né? Essa história de estar colocando dinheiro no gasofilácio todo domingo,
trabalhar em departamento infantil, essa história de reunião de homens, reunião de mulheres. Mas quem inventou foi o homem. Eu não preciso dessas coisas. Essas coisas não existem na Bíblia, né? É claro, não existe na Bíblia departamentos. Você não vai encontrar na Bíblia mandando de departamento nas congregações. Na Bíblia manda orar. A Bíblia manda, ela mesma manda ler ela, a própria palavra, ela instrui para que você estude a palavra de Deus, que você se reúna com regularidade, que você participe da mesa do Senhor. E essas questões que tem, né, departamentos que vêm a surgir, isso aí, né, é consequência. Né? Se a Bíblia manda orar, a gente pode inventar coisas para melhorar o nosso desempenho na oração. A questão da existência de reunião de mulheres é para ajudar mais o desempenho das mulheres na oração, os homens no estudo da palavra. Tudo isso é como, né, uma ferramenta para empurrar os homens a cumprirem aquilo que a Bíblia manda. É claro que não tem que ter esses departamentos. Mas temos visto pessoas que ficam, né, desanimadas e não querem participar. A congregação sofre com seus trabalhos, os trabalhos vão ficando vazios, as remunerações vão ficando vazias, as reuniões de doutrinas também, a escola dominical e os cultos deixam também a desejar. E aí isso mostra que os irmãos não estão amando a Deus. Mas eu amo a Deus, eu dou esmola, né? Eu ajudo eu empresto dinheiro que está precisando, até deixo para lá. Não preciso estar envolvido com nada na igreja. Nós vamos ver aqui que Deus, ele media o amor com o envolvimento na obra dele, do templo. Os jejuns, os votos, ele media. Então, quanto menos você se preocupa, né, com coisas que vai levar você para ser edificado, a você se firmar mais no caminho, você não se preocupa, é porque você está secularizado. Né? Porque nós vemos hoje que os crentes são mais preocupados em ganhar dinheiro, em passar em faculdade, mais secularizado. E as coisas de Deus sempre em último lugar. É o que estava acontecendo aqui. E também havia pecado. Né? Aí Deus vai começar a falar contra que havia muitos casos de divórcio, muitos casos de adultério, e casos de casamentos mistos. E aí o povo estava quebrando a aliança. Não estavam preocupados em obedecerem a Deus. E dessa maneira, Deus não queria que as pessoas o servissem assim. Era melhor que desistissem. E até eu trouxe até a aplicação para os irmãos. Se está pesado para você servir a Deus, se está pesado para você, né, servir a Deus aqui nessa igreja, com as coisas que aqui tem, que coloca a sua disponibilidade para você servir a Deus. Se você acha que está pesado, está cansativo, tem sentido, não perca tempo aqui não. Não é? E nem critique aqueles que estão querendo fazer, aqueles que estão querendo de alguma forma, que você não faz. Não critique. Também não faça, também não se sinta forçado, não se sinta constrangido. Deus não precisa de você. Né? Eu até preciso de você, um irmão do seu lado precisa de você, mas Deus não precisa. E aí, pode parecer que não tem nenhum sentido, mas Deus vai cobrar de você. Você que enterrou seu talento, levou aquela parada dos talentos, e Deus deu um talento, né, a cada indivíduo, deu 10 a um, 5 a outro, 2 a outro, e aí enterrou. Enterrou. O que tinha 10 ganhou mais 10, o que tinha 5 ganhou mais 5, o que tinha 1, em vez de ele ganhar mais, ele enterrou. E Deus cobrou ele porque ele enterrou aquele talento. E ele não trabalhou com aquele talento que Deus deu a ele. Ele tem crente, meus irmãos, que ele poderia ser bem útil na obra de Deus, né? Que tem sabedoria, tem inteligência, tem saúde, tem disposição. Poderia ajudar muito para que a igreja andasse, a igreja frutificasse, né? Mas ele é como um galho de árvore que está na árvore, mas que não dá fruto nenhum, morto. Jesus falou que o pai, né? Ele é a videira e o pai é o agricultor. E o pai é como aquele agricultor que vai lá na árvore, ou que vai lá na videira, aí se ele encontrar um galho morto, ele vai cortar e jogar fora. E aqui vemos esses crentes que estavam insatisfeitos com Deus e até chegaram a dizer inútil a servir a Deus. Começaram a servir a Deus com barganha. Eu só sirvo a Deus se Deus me abençoar. Os ímpios não servem a Deus. Os pagãos não temem a Deus e prosperam. Por que eu tenho que servir a Deus? Então, a gente está servindo o Deus errado, eu acredito, né?
nós estamos servindo ao Deus errado, porque tá dando tudo errado para mim. É desemprego, é doença, o que está acontecendo? Então, esse Deus que eu estou servindo, é melhor servir a Baal, a Dagon, né? Porque esse povo aí, que adora esses falsos deuses, prosperam mais do que nós. E Deus ficou muito ofendido com esse tipo de coisa, irmãos. Então, ficou bem claro no livro que Deus não aceita culto. Se você vem para o culto aqui se arrastando, você não está cultuando. Se você vem a culto, você não veio para cultuar. Talvez tenha vindo para cumprir, né, uma obrigação, mas não está com o seu coração voltado para Deus. E Deus não recebe esse tipo de culto. Se você está fazendo maldade, está com a vida de pecado, sem arrependimento, Deus também não vai estar recebendo seu culto. Aqui deixa bem claro. E aí, dentro ainda da questão que os ímpios prosperam, Deus diz que vai chegar um momento que vai ter uma diferença muito grande, evidente, entre os que servem e os que não servem. Porque os que servem a Deus é aquele que, independente da situação, ele continua fiel ao pacto, ele continua fiel à aliança, ele continua amando a Deus, independente da situação que ele possa estar. Mas no dia do juízo isso vai ficar muito mais claro. Quem de fato era um servo de Deus autêntico. Vai ser provado isso naquele dia. E aí Deus termina aqui falando com o meu de Jeremias, que virá o dia, que esse dia ele virá ardendo como uma fornalha. E aqui está falando do dia final. Quando de fato Deus vai separar os maus dos bons, os justos dos injustos, o falso crente do verdadeiro crente, do fariseu hipócrita do autêntico e honesto. Deus vai fazer essa separação. E esse dia será como um dia de uma fornalha que queima. Vai ser um dia de prova, de provar o ouro e o fogo, para provar quem é quem. Porque tem muita gente que está na igreja, mas não é de Deus. Não é de Deus. Tem muita gente que está no nosso meio, mas não é gente de Deus. Os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. E aqueles que acham que não precisam de Deus, que não têm humildade nenhuma de reconhecer que precisam, né, do perdão, que precisam se reconciliar com Deus, que querem persistir na maldade, não querem abrir mão do mal. É gente assim, né? Eles, meus irmãos, né, serão como restolho. Restolho é palha. Eles não vão aguentar a presença de Deus naquele dia. Eles não suportarão a presença de Deus nesse dia. Os que cometem perversidade. E aqui Deus está colocando esse povo que faz o culto de todo jeito, que vive uma vida de pecado, que não se arrepende, que não tem consideração nem respeito com Deus. Deus começa a identificá-los aqui como pessoas soberbas e perversas. E que elas serão apenas no dia do juízo como palhas, como restolho. E o dia que vem os abraçará. Será que você será restolho naquele dia? Ou você será trigo? A planta que o Pai plantou. Quando Jesus estava disputando o capítulo 15 de Mateus com os fariseus, Jesus pegou pesado com ele. Uma palavra lá de disputa. Os discípulos ficaram preocupados. Senhor, os fariseus ficaram escandalizados com a sua posição. Jesus falou: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada e lançada fora. Jesus está dizendo: olha, tem pessoas que têm Bíblia na mão, está na sinagoga, tem a Torá, a lei de Deus decorada, mas não é planta que o Pai plantou. Está aqui, mas talvez não esteja com a raiz fincada, de fato, no Espírito Santo. E Deus vai arrancar. É palha para ser jogada ao fogo. Toda planta que meu Pai plantou será arrancada. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente. E aos seus empregados, ao terminar o serviço, à noite veio o inimigo dele e semeou o joio. Quando chegou o tempo das sementes brotarem, darem seu fruto, os servos perguntaram ao seu senhor: mestre, não plantamos
só semente boa, de onde vem a má semente? O joio. O inimigo fez isso. Quer que arranquemos o joio? Não. Deixar crescer até o dia da colheita. Deus não tem interesse nenhum de tirar ninguém que não seja convertido daqui agora. Ele vai deixar para fazer essa separação na colheita. Deixar crescer, deixa que cresça juntos. O joio, meus irmãos, né? Quem já viu aí, eu nunca vi, de fato, eu já vi trigo. Mas diz que o joio é uma planta parecidíssima com o trigo. E confunde. É confuso, né? Então, assim, ó, existem pessoas dentro da igreja que confundem. Se passa por evangélico, se passa por cristão, se veste como crente, lê Bíblia, frequenta o culto, mas eles não são convertidos. É a má semente. Mas quem vai separar é Deus. E o cabo pastor falou para os empregados, não faça isso, porque pode danificar o joio. Porque talvez o conselho ou o pastor, né, só Deus é quem conhece quem é quem de fato. Deus é que conhece a alma de cada um. Eu posso cometer injustiça, eu posso fazer algo que não seja certo e acabar magoando o irmão do lado que possa tomar o partido daquele, né, que é joio de fato, mas que não cabe a nós separar o joio do trigo. E vai fazer isso é Deus. Há determinado momento que até fazendo serviço, momento de disciplina, né? Porque é dado à igreja a chave do reino dos céus. O que ligares aqui na terra será ligado nos céus. O que desligares, né, na terra será desligado também no céu. O que ligares na terra é ligado no céu, o que desligares na terra é desligado no céu. Isso é Deus dando autoridade à igreja através de seus representantes, né, da liderança para disciplinar. Há casos que o crente é excomungado, né? Tem crente que é excomungado, excomunhão. Quantas excomunhões já teve no passado, né? Hoje isso não acontece muito, né? A gente está tudo tolerante com o pecado, com o crente que dá mau testemunho, que a gente acha que a graça de Deus cobre crentes em pecado, que ele pode ver de todo jeito que não carece, está dando disciplina. Mas a igreja, há momentos que o joio já é tirado logo do meio. Aqueles que se dizem crentes que dão trabalho, que causam divisões, que trazem heresia no meio da igreja, eles são colocados para fora. Mas quem de fato vai fazer isso, de separar com toda certeza, porque aquela pessoa possa ser que o conselho coloque alguém para fora e aquela pessoa não se converter mais lá na frente, se converte e volta para a igreja. Se retrate, mude, se arrependa, né? Mas de fato quem vai fazer uma separação definitiva é Deus. É Jesus Cristo que conhece. Eu estava lendo um livro bem antigo, eu tenho um livro lá em casa, esse livro, irmãos, ele é de 1903. É velho, né? Ele chega a estar com as páginas. E é um livro de uma editora portuguesa que traz a história de Guilherme Farel. Guilherme Farel, ele foi o que começou a reforma lá em Genebra. Calvino veio depois. Foi ele que incentivou Calvino e insistiu para o Calvino ficar em Genebra. É uma biografia dele, né? E aí lá na biografia conta que era muito comum queimar gente naquela época, né? Por questões religiosas, queimar. E teve um caso que Calvino até participou, né? Não diretamente, mas ele não foi ele quem deu a ordem de um médico que estava negando a doutrina da Trindade. Estava trazendo muita confusão na igreja, e aí as autoridades de Genebra, por ordem de Calvino, mandou entregar as autoridades católicas. E esse indivíduo acabou sendo queimado. É o caso de Miguel Serveto. E heresia naquela época era tratada como crime capital. Pena de morte. Herege naquela época não tinha... Se ele se retratasse, ele ia ser decapitado ou queimado. E é interessante que lá no livro coloca que os reformadores viam que isso não era devido à igreja estar queimando ninguém. Os reformadores sempre foram contrários a essa questão, né, de queimar ou matar pessoas com opiniões diferentes, né? Quem vai fazer isso é Jesus Cristo, quando separar o trigo do joio. O trigo será recolhido no celeiro e o joio será jogado no fogo para ser queimado. E aí é citada até essa passagem de Mateus capítulo 13. Então nós não cabe a nós estar aqui queimando ninguém. Mesmo que você não é herege, declarar. No mínimo que a gente possa fazer é expulsar da igreja. Quem vai fazer isso é Cristo quando ele voltar.
E aí que diz que o perverso será como um restolho, o dia o abrasará aquele dia. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Vai chegar um momento, Deus está dizendo, que os perversos serão extirpados e eles não existirão mais com os justos. Que hoje, né, a gente convive com perversos, com hereges, com pessoas do mal. Vai chegar um tempo que esses ímpios, eles não farão parte mais da nossa vida, não conviveremos mais com eles. Eles deixarão de existir para nós. Deus já na eternidade já preordenou a condenação deles, né? Judas fala que a condenação dos ímpios foi pré-ordenada por Deus. Já estão condenados os ímpios. Já há uma sentença contra eles e Jesus virá para colocar essa sentença em prática, em cumprimento. E aí, esse tipo de gente, principalmente dentro da igreja, que se passa por crente, vai estar aqui nesse meio, sendo abrasado pelo resplendor de Cristo. Paulo fala lá na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo, logo no capítulo 1, na primeira carta, que Cristo virá com fogo vingador. Né? Vejam aí, irmãos, 1 Tessalonicenses, deixa eu ver aqui se eu não confundi, né? É segundo, irmãos, perdão. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 em diante. Diz aqui: E a vós outros, vós quem? Os crentes, que sois atribulados, alívio, juntamente conosco. Com quem? Com os apóstolos que vinham padecendo perseguição. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então Jesus virá com chamas de fogo. É o mesmo que está aqui no capítulo 4 de Malaquias. O dia virá em chamas, virá com chamas, com fogo abrasador sobre os ímpios que não passarão de restolho naquele dia. Então não sobrará nada deles. Será como não ficará nem a raiz, nem os galhos deles. Isso aqui é claro que é uma linguagem, figurada, mas é como uma árvore pegando fogo, serão os ímpios. Mas para vós, os crentes, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. É aqui uma profecia sobre Cristo. Cristo virá. Ele é o sol que brilha sobre os justos. Ele é o sol dos justos. É Ele que resplandecerá sobre nós a sua justiça, a sua retidão. E para o justo, aqueles que esperam em Deus, aquele que tem em Deus, nascerá o sol da justiça. E ele não virá para nós como um fogo abrasador, um fogo consumidor. Ele virá para nós como consolo, como conforto, como vida. Ele virá para nós trazendo salvação debaixo das suas asas, ou seja, trazendo segurança, proteção, que é a ideia de asa, aquela ideia da ave que protege, os seus filhinhos e protege com as asas. A ideia é essa. Deus é o nosso protetor, Ele vai nos proteger do mal, Ele vai nos livrar do mal, da maldade. Não faremos parte com os ímpios no dia do juízo. Seremos separados deles. Os ímpios assistirão à nossa vitória. Eles ficarão amargurados, desesperados. Aquele ímpio que oprimia, que perseguia os justos, eles vão ver aquelas pessoas que eles oprimiam naquele dia entrando nos portões dos céus, sendo recebidas, essas pessoas pelos anjos e por Cristo, enquanto eles sendo negada a entrada. Acontece isso. Eu achei interessante a leitura, que nós não consideramos esse livro como um livro canônico. É o livro de sabedoria. O livro de sabedoria, no capítulo 3, que se encontra na Bíblia Católica, esse livro. Um livro judaico que não é reconhecido pelos protestantes como um livro canônico, apenas como um livro, como uma literatura comum para nós. Mas é interessante, faz muito com um livro de provérbios. Se você tiver uma Bíblia Católica em casa, vale a pena ler, tem muita coisa boa ali. Aí ele fala sobre essa questão dos ímpios e dos justos. E aí fala que
O justo, quando morre, né? Às vezes é até zombado pelos ímpios. Principalmente quando é um justo que não teve muita coisa boa, só teve sofrimento, ainda morreu, coitado, né? Ele nem viveu. Pelo menos se ele vivesse, né? Usufruísse da vida. E o livro mostra que Deus não tem interesse em nós tanto que nós prosperemos aqui. Embora muitas vezes Deus até possa nos abençoar, porque a nossa prosperidade ela é espiritual. E aí fala que no dia do juízo, aquele ímpio, né, o livro fala, que morreu, ele vai ver aquele justo que ele caçoava, que era pobre, que não tinha nada, que ele até oprimia, entrando no reino dos céus e ele ficando fora, onde tudo vai ser negado para ele. Tudo será negado para ele. E ele viverá em completa escuridão, sede, fome e tormentos. E Cristo, interessante que Cristo ele fala uma coisa parecida lá no livro de Lucas para os fariseus, né, dizendo, olha, vocês, né, verão pessoas vindo de todos os lugares para sentar no reino dos céus na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Vocês vão assistir isso e vocês serem lançados fora. Vocês vão assistir os justos resplandecendo na glória do Pai, entrando na cidade celestial e vocês sendo privados disso. Será muita angústia para o ímpio naquele dia, porque eles perderão de fato a verdadeira vida. A vida nossa não é mais essa daqui. Nossa vida não é mais essa daqui. Então é uma insensatez, como dizia Charles Spurgeon em uma dessas pregações, aquela pessoa que fica apegada às coisas daqui, passageiras, que ele pode morrer a qualquer momento. Então, mas para nós, os justos, o sol da justiça nascerá trazendo salvação para nós. Ele vai nos livrar desse corpo corruptível, desse corpo mortal, vai nos livrar da condenação do inferno e vai nos trazer a verdadeira vida. E aí, os justos saltarão como bezerros soltos da estebraria. Né? Você já viu um cachorro, quando ele está muito tempo preso, você solta ele, é uma felicidade danada, pula, roda, né? Tem alguns cachorros que fazem isso, fica tão alegre, tanto tempo ali preso. E eu nunca vi um bezerro, né? Sendo solto de uma estebraria. E cai em felicidade. Então ele já viu, cai e pula. Aí ele diz assim, será a alegria do justo naquele dia. A nossa alegria. Não vai ser um dia triste para nós não, irmãos. O dia do juízo de Deus. Para o crente não será um dia triste, não. É um dia de alegria, é a nossa salvação que será consumada, aquilo que você tanto sonha, a não ser que você não esteja esperando isso. A sua esperança é ganhar na Loto, na Mega Sena, né? Você está nem aí para os céus. Colossenses capítulo 3, veja o que é o crente, né? O crente é isso aqui, ó. Colossenses capítulo 3. Abram aí, né? Abrem os irmãos apóstolos. Colossenses capítulo 3. Eu até já preguei esse texto, né? Já pegou com Colossenses. 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, por que ressuscitados? Porque o homem sem Deus ele é um defunto. Ele está morto. O crente ele ressuscitou na conversão. A ressurreição de Cristo lá no túmulo é a nossa ressurreição. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. A gente tem que mais estar, irmãos, angustiado com as coisas da terra. Não se preocupa, não se preocupa. É claro, é normal se preocupar com né, quem tem filho, né? Com o sustento dos filhos, com o sustento da esposa, em prover os filhos, em prover a casa. Isso é normal. Mas uma preocupação saudável que tem que ter. Mas nós não vivemos mais focado, não é mais nossa meta as coisas terrenas. Né? Não é mais a nossa meta o se dar bem nas coisas terrenas. A nossa meta é alcançar os céus. Pensar nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Veja, é Paulo que está falando. É a Bíblia que está falando isso, não o pastor Moisés. Porque morreste, olha, você morreu já para o mundo, irmão. Mundanismo não é só adultério, mundanismo não é só assassinato, mundanismo não é só mentira, mundanismo não é só inveja, mundanismo não é só fofoca. Mundanismo é você que vive dando prioridade às coisas do mundo, feito os ímpios fazem.
só se preocupando em ganhar dinheiro, em se dar bem, em se vestir bonito, se preocupando com essas coisas. Isso é mundanismo também, com as coisas seculares. Coloca as coisas do mundo acima das coisas de Deus. Coisas até que não são pecaminosas, né? Porque você se preocupar em se vestir, não é pecaminoso, mas acaba se tornando. Acaba se tornando. Quando você se deixa se inquietar de uma forma que tem pessoas que ficam deprimidas, em depressão, porque não tem aquele salário, não tem aquela casa, não tem aquela roupa, se deprime e a vida para ele não tem mais sentido, não tem aquele curso, não tem aquele emprego dos sonhos. Acabou a vida para essa pessoa. Tem gente que é assim? Essa pessoa está em pecado, se for crente. Porque o foco dele não é mais essas coisas daqui. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo Deus. A minha vida é que está com Cristo. Não é mais essa daqui não, irmãos. Quando Cristo, que é a nossa vida, irmãos, Jesus é a tua vida mesmo. A minha vida é minha mulher. Quantas pessoas aí, quantos homens né, enlouquecem porque a mulher deixou ele, né? Acabou. Aí tome meio mundo de pílula, de comprimido, a mulher também, o marido deixa ela, e aí ela se enlouquece, vai pegar uma corda, vai se jogar num precipício. Um filho morre, né? E aí a vida não existe mais, e acabou, e não pode viver sem aquele filho, e se deprime, e vira outra pessoa. E isso acontece por quê? Porque ele não entendeu que a nossa vida é Cristo. O que a gente tem, que Cristo deve, vai sofrer. Se Deus está me dando roupa, se Deus está me dando prosperidade, né? Mas a Bíblia deixa bem claro que nada que nós temos aqui é nosso mesmo e fácil. Cristo é a nossa vida. Cristo em vós, a esperança da glória. Quando Cristo se manifestar, então, vós também sereis manifestados. Então, a gente vai se manifestar com ele no mundo, porque de fato deveríamos ser. Vede com grande amor temos concedido o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ainda não é manifestado que havemos de ser. Porque a gente, né, irmãos, estamos nesse corpo, né, carnal, de pecado. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de ver como ele é. E nós nos manifestaremos a ele, irmãos. A nossa vida é Cristo. Cristo é tudo. Então você falou, quem ama pai, mãe, irmão e bens e mulher mais do que a mim, essa pessoa não é digna de mim. Não é digna de mim. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que nós vamos pisar os perversos. Vamos pisar como fosse cinza debaixo dos nossos pés. Naquele dia, nós só vamos nos preocupar com a glória de Deus, com a justiça de Deus. É o que vai importar para nós. Hoje nós ficamos divididos entre a glória de Deus e os nossos queixumes, né? Entre a glória de Deus e os nossos interesses. A pecaminosidade do nosso coração faz isso. Mas naquele dia, os perversos serão pisados por nós, se farão cinzas debaixo da planta dos nossos pés. Naquele dia que o Senhor preparou, naquele dia consagrado. Nós assistiremos, irmãos, aqueles que não se converteram a Jesus, sendo lançados no inferno. Nós assistiremos isso. E Paulo chega a dizer um mistério que ele não detalha, de que nós tomaremos parte do tribunal de Deus para julgarmos os anjos caídos, para darmos a sentença contra eles. Nós sabemos a dimensão, né, da nossa participação nesse reino de Cristo e nesse juízo, a nossa dimensão, que Deus fará conosco naquele dia. Lembrai-vos da lei de Moisés. Você está se preparando para esse dia? E quando assim, lembre-se da lei de Moisés. Moisés instruiu vocês a obedecerem a Deus, a seguirem a Deus. É o dever de vocês servirem a Deus, a fazerem a vontade de Deus, se preparando para esse dia, a qual o Senhor virá com fogo, separando os maus dos bons, purificando os bons para a vida eterna e queimando os maus. A lei de Moisés é o preparativo para esse dia. Para nós, né, trazendo para nós, nós somos da aliança, nova aliança, é o Evangelho.
E aí vem um texto, né, que deixou de ser enigmático, né? Para os judeus, até Jesus Cristo vir, era enigmático. Mas para nós não é mais. Que ele fala que antes que esse dia aconteça, virá o profeta Elias. Antes que venha o dia do juízo. Antes que o dia terrível venha. Ele virá para fazer conversão. Uma pregação que converta as pessoas. Converta o coração das pessoas. E aí, quando a gente vai no capítulo 17 de Mateus, abram aí. O profeta Elias, ele não morreu, né? A gente sabe que ele foi levado num redemoinho até os céus, ele não morreu. Mas será que seria lá? E muitos de Deus começaram a interpretar isso aqui literalmente. Antes que venha o grande dia de Deus, né? Deus virá em juízo, julgar os perversos. Elias tem que vir primeiro para pregar sobre isso. E aí, só que Jesus vai dizer aqui o seguinte. Mateus capítulo 17, versículo 9. Jesus descendo do monte, né? E descendo ele do monte, ordenou-lhes aos discípulos, né? A ninguém conteis a visão. Que visão? Jesus acabara de ter sido transfigurado. Teve uma metamorfose lá em Cristo. O rosto dele começou a brilhar como o sol. As suas vestes ficou brilhantes, né? Um brilho que não existe na terra, a brancura das vestes dele. Os discípulos tiveram ali uma antevisão de Cristo no seu reino, Pedro, Tiago e João. E aí quando eles descem, quando eles passam nessa experiência maravilhosa, eles descem no monte, Jesus proíbe a ele de contar essa visão até o dia que ele ressuscitar. E aí ele é interrogado pelos discípulos, né? Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Versículo 10. Então Jesus respondeu, de fato Elias virá, está lá em Malaquias, e restaurará todas as coisas. Aí Jesus não para aqui. Eu, porém, vos declaro, Elias já veio. E não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas montanhas. Então os discípulos entenderam o que eles falaram a respeito de João Batista. Então esse Elias que Malaquias fala que virá antes do grande terrível dia do Senhor, era João Batista, na profecia sobre João Batista. Né? Chamando João Batista de Elias. Por quê? Elias ia exercer um papel parecido com o papel, João Batista ia exercer um papel parecido com o papel que Elias exerceu, João Batista exerceria. Por exemplo, Elias era um pregador do deserto, se vestia também com roupa de pelo de animais. Ele foi o precursor, ou aquele que preparou o caminho para o profeta Eliseu. E João Batista viria também preparar o caminho do Messias, né? Um precursor. Você veja que havia muito semelhante os dois. Quando você vai no capítulo de Lucas, diz que quando Zacarias recebe a profecia, o pai de João Batista, né? De que ele seria pai, que a mulher dele daria à luz um menino que deveria colocar o nome de João, o anjo fala, Gabriel, fala para Zacarias que aquele menino viria no poder e no espírito de Elias. Já estava dizendo. Então, Elias aqui é uma questão, né, o Elias era o João Batista. E viria, né, e isso se cumpriu. Então, o que falta se cumprir aqui da profecia ainda? Irmãos, Elias já veio. O que falta se cumprir depois da vida de Elias? Olha, diz lá. O grande dia da vida do Senhor. Antes que esse dia aconteça, tem que vir Elias primeiro. E Elias já veio. Então, é o que nós aguardamos com esse dia que ele virá julgar os perversos. Nós aguardamos esse dia. Você está, de fato, aguardando esse dia? Como é que você demonstra isso? Em casa dormindo. Um indolente, um preguiçoso, um queixoso, um murmurador. Deus te chamou para isso? É assim que você espera Jesus voltar? Porque Jesus deixou bem claro como ele quer que nós possamos estar vivendo, nos preparando como cristãos para a volta dele. Não é na indolência, não é na preguiça espiritual. Irmãos, toda oportunidade que você tiver de orar, seja em casa, na igreja, vá orar. Toda oportunidade que você tiver de evangelizar, de falar de Deus, seja com os irmãos, seja em casa, no seu trabalho, fale de Deus. Toda oportunidade que você tiver de estudar a Bíblia com os irmãos, né? A questão comunitária é muito importante. Deus dá mais valor à questão comunitária, coletiva, do que individualismo. Sabia disso? Deus não gosta de individualismo.
É tanto que a igreja é um corpo de vários membros. Deus não gosta de ser crente sozinho, crente lá em casa, faça minhas orações só. Faça, a gente tem nosso momento a sós com Deus, mas Deus não quer que isso seja sempre uma regra na sua vida. A sua vida é estar com os outros. A comunhão do partir do pão só tem sentido todo mundo junto. A Bíblia diz que a comunhão do partir do pão faz que nós sejamos um. Então, esse negócio de ficar disperso, nunca quer estar com os crentes, é estranho isso aí. É estranho. Porque o próprio Deus não é sozinho. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo, quando ele começou, o ministério dele já começou a chamar gente para estar com ele, junto dele. Se você não gosta de gente, se você não gosta de estar com os crentes, pode começar a acreditar que você não é gente de Deus. Porque a pessoa que é de Deus, ele tem que gostar de gente. Ele tem que gostar da vida de comunidade. Temos problemas, desavenças, temperamentos diferentes. Isso faz parte da nossa pecaminosidade, da nossa corrupção. Mas você tem que lutar contra isso. Você tem que amar a vida comunitária, a comunidade, a igreja. Como é que você diz que ama a Deus a quem não vê e não consegue amar o seu irmão que vê? Até João fala isso. Como você diz, eu amo a Deus, mas não amo o irmão que vê, e Deus, você nem vê a Deus, e diz que, né, esse amor é que ele está junto mesmo, irmãos. A questão da comunhão. Então, nós temos que trabalhar essa questão, porque se você não consegue viver bem, né, você tem que começar a decidir quem você é, a quem você pertence. Porque esse pessoal que você convive aqui, talvez tenha pessoas que você não gosta, que você não vai com a cara, né? Isso é até como acontecer, mas é essa pessoa que vai viver a eternidade com você no céu. Não é? Talvez seu pai que não é crente não vá para o céu com você. E aquele irmão chato que você, às vezes, nem suporta estar do seu lado, é ele que vai morar com você no céu. E aí? Aquela sua esposa que não é crente, aquele seu marido que não é crente, que dorme com você, né? Quem tem um cônjuge que não é crente, que aqui eu acho que não é o caso, mas se ele se converter, ele não vai estar com você na eternidade, vai estar com você no céu. Mas aquele irmão ali que você não bate, né? Tem alguns problemas, alguns conflitos, se ele for convertido, se ele for de fato um eleito de Deus, pode começar a aguentar ele aqui, que você ainda vai estar com ele mais para frente por toda a eternidade. E aquela pessoa ali que você tem mais prazer de estar, que não é crente, não vai. Não vai estar lá, se ela não se converter a Deus. E aí eu vejo que Deus foi mais gente quando se tornou gente do que a gente. Né? Entendeu? Porque Deus, quando se tornou um ser humano, ele amou as pessoas. Ele, de fato, se envolveu com a humanidade. Ele abraçou a humanidade. Ele sabia tratar o hipócrita, ele sabia colocar o falso no seu lugar, Jesus sabia fazer isso. Mas Jesus, sendo Deus, ele se identificou com a humanidade. Ele viveu a carne, ele abraçou. E ele queria as pessoas próximas. Não tinha sentido estar distante. Nós somos feitos à imagem de Deus, viemos do mesmo Deus e voltaremos para esse Deus que nos fez. Agora, é claro, a nossa pecaminosidade, irmãos, ela dificulta um pouco as nossas relações. Isso é fato, né? A gente sabe disso. Mas que nós temos que trabalhar. Paulo diz, ó, não fique se mordendo, não fique mordendo um ao outro. Paulo está dizendo assim, né? Suporte um ao outro, né? No amor de Cristo. No amor de Cristo. Por quê? Porque Cristo não é de separação. Cristo não é de confusão. E aí, possamos trabalhar isso, irmãos, e esperar a volta de Cristo. Não se espera a volta de Cristo com animosidades, com intrigas, né? Não se espera a volta de Cristo dormindo em casa, com sono, na indolência. Se espera a volta de Cristo trabalhando, fazendo a obra dele, se esforçando, esperando ele voltar.